Irmãos, para que abram as Escrituras Sagradas no Evangelho do Apóstolo João, no seu capítulo 15, versos de 1 a 6. Os irmãos poderão ficar sentados como estão. O Santo Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 6. O título de nossa mensagem é A íntima união do crente com Cristo, sua comunhão, benefícios e frutos. Podemos ler? Todos acharam? Leamos então. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Façamos uma oração. Pai bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocamos em tuas mãos as nossas vidas. Que o Senhor não crie somente boca para falar, mas também ouvidos e coração para ouvir e uma mente para entender. É o que pedimos nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. A íntima união do crente com Cristo, a sua comunhão, seus frutos e benefícios. Essa é a identidade de todo aquele que nasceu de novo. O texto chama isso de ramos, né? O que é um ramo? É a continuação de uma árvore. Nesse texto nós temos um dos maiores mistérios da vida cristã, que é a união mística de um pecador salvo com Cristo ressurreto e glorificado. Essa doutrina é tão importante, meu irmão, que ela dita toda a conduta e existência da Igreja de Cristo. Conforme diz o texto, sem mim, nada podeis fazer. E o que é nada? Nada é absolutamente nada. Você não pode beber sequer um copo d'água sem o Senhor Jesus Cristo. Sua existência toda sai dele, está nele, procede dele, depende dele o tempo inteiro. Quer durmamos, quer estejamos acordados, comamos ou bebemos, vestimos ou nus, mortos ou vivos, todo cristão está em Cristo e tudo a respeito dele depende de Cristo e Cristo somente. A união mística ela é do maior mistério que você pode conceber na sua mente. Como pode indivíduos, nós estamos aqui, ao mesmo tempo também estar no céu com o nosso Jesus Cristo ressurreto e glorificado, porque nós somos um corpo com Ele. E quem pode? Quem tem inteligência para explicar esse mistério? Eu não tenho. Toda essa doutrina, ela é o princípio controlador da minha vida, da sua vida. Qual é a sua identidade? Presbiteriana, não. Uma videira, um ramo que está na videira com meu Senhor e Salvador. Porque dele eu tiro todo o meu sustento, toda a minha vida.
toda a minha existência, todo o meu futuro, tudo a respeito de mim, no céu e na terra, depende do Senhor Jesus Cristo. E ele se identifica aqui dizendo que ele é a videira. Mas que videira? Não qualquer uma videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Então, nós vemos aí que é uma obra que não depende do homem. Se você pensa que a sua salvação e fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo depende de você ou também de você, você está enganado. Porque ela é uma obra trinitariana. É uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que trabalha em nós diuturnamente. Quando você lê esse texto, a primeira impressão que você tem é que o cristão, o regenerado, jamais poderá ser um ser parasita no corpo de Cristo. Cristo não nos salvou, não nos regenerou pelo poder e virtude do Espírito Santo para que sejamos um parasita em seu corpo. Ainda que ele chame esse parasita de ramo, nós sabemos pelo texto que será totalmente cortado. As expressões são duras. Haverá sobre ele, esse parasita que está sugando o corpo de Cristo, um severo juízo. As expressões que devemos destacar aqui são permanecer, que aparece 3 vezes em todo o texto, e em mim, que aparece 6 vezes no texto. Então, permanecer em mim é muito importante. Permanecer em mim. Para Paulo, essa expressão em Cristo, ela aparece mais de 200 vezes em suas epístolas. Ela é tão central que na mente do santo apóstolo é inconcebível um crente ter vida à parte do Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, a nossa vida depende inteiramente de Cristo. Para Paulo, a nossa vida está inteiramente em Cristo. Para Paulo, toda existência no céu e da terra está em Cristo. Todos os poderes do céu e da terra estão em Cristo. Todo o mundo está firmado em Cristo. O próprio trono de Deus está firmado em Cristo. Então, o que nós seremos ou faremos sem nosso Cristo, a não ser permanecer nele? Meus irmãos, e isso não é uma escolha, não é uma opção. O texto não fala somente de um indicativo, mas de um imperativo. É imperativo que nós estejamos em Cristo. E aquele que pensa que está no meio do povo de Deus, se passando por um cristão, se fazendo como cristão, semelhante ao cristão, mas não está em Cristo, para este, Deus reserva um juízo muito severo. Calvino diz que a morte e a ressurreição de Cristo, a sua glorificação, para nada adianta para o homem, para o indivíduo pecador, se nós não estivermos em Cristo. Para o católico, todo mundo está salvo porque Jesus Cristo morreu por todos. Não. É de primordial importância que você esteja em Cristo, que você nasça de novo, que você seja um regenerado, que você seja transformado, que você seja um pecador santificado, e um santo que peca, mais santificado. É de primordial importância que nós estejamos em Cristo. O ramo é nutrido exclusivamente por Ele, que é a única fonte. A obra de Deus, meus irmãos, ela não depende de mim. Ela não depende porque nós somos presbiterianos e temos uma sólida doutrina, teologia reformada. Você pode ter essa doutrina aqui, mas nada que transforme seu coração e sua alma aqui dentro. É necessário que você tenha Cristo como a coisa mais alta, mais absoluta de sua vida.
Às vezes você pode dizer, Cristo é tudo que eu tenho. Não. Cristo não é tudo que você tem. Ele é a única coisa que nós temos no céu e da terra. Mais do que pai e mãe. A figura de Cristo é central em nossa vida, em todo o Evangelho. A figura do Filho de Deus, ela é central no céu e na terra. Todo o poder se dobra ante ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu tenho uma pergunta para fazer aos irmãos que vão deixá-los intrigados. O que Deus requer dos ramos? Folhas verdes ou frutos? O que os irmãos acham? O que Deus requer de você que está anos na igreja? Uma árvore pode ter folhas verdes e belas. Aqui eu posso ver algumas. Lá, muito verde, bonita, muito florida. Vai lá colher algum fruto? Nenhum. O que Deus requer de mim, de você, não é uma vida externamente brilhante, bonita, com aquela cara linda, sorriso nos lábios. Deus não quer isso de mim. Porque uma árvore verde é aquele crente nominal na igreja. Ele parece ser um cristão, ele parece ser um ramo, mas ele nunca produz fruto. Ele é como aquela casca que envolve a árvore, aquela casca seca, que suga a árvore, vai matando aos poucos, né? Aquela casca seca que dá nas árvores, e mata a igreja, e não percebe isso. Então Deus não quer nossas folhas verdes, Ele quer fruto do Espírito, que nós vamos falar. As expressões que identificam essas pessoas, elas são sérias. Ela deve causar medo e deixar você encucado. Quando você lê esse texto, Jesus ele não usa palavras agradáveis, gentis para essas pessoas. Ele diz assim: não dão fruto, crentes nominais. Depois, corta. Em seguida, lançado no fogo. Em seguida, secará. Em seguida, lançam no fogo. Em seguida, queimam. São pessoas que fazem profissão de fé verbalmente, da boca para fora. Parecem crentes. Tem caguete de crentes. Entende muito bem de teologia. São muitos trabalhadores na casa de Deus, mas intimamente jamais se converteram. São pessoas que estão em busca de espiritualidade, mas não de uma obediência evangélica, não de arrependimento. São pessoas que vão nascer, morrer na igreja, mas nunca tiveram um contato com Cristo íntimo, uma comunhão íntima. A primeira coisa que Deus faz na sua conversão é lançar luz no seu pecado, né? Você tem nojo de você, do seu pecado, vergonha do seu passado, você não quer mais saber daquela vida, pouco a pouco você vai se mudando, luz sobre o nosso pecado. Os cuidados que devemos ter com essas pessoas são muitos, porque eles se parecem com crente, né? Eu fui nascido e criado numa comunidade aqui na Vila Ipiranga, no Fonseca, né? E eu trabalhei mais de 15 anos ali com um homem que ele era assim o parâmetro, visualmente, o parâmetro da igreja. Como eu amava aquele irmão. Não sei se é vivo ainda. E ele tinha uma dedicação com a igreja, com o evangelismo. Ele tinha aquele cuidado com tudo. Ele era uma espécie de coluna da igreja. Aos 68 anos, aquele homem
Se envolveu com uma mocinha de 16, engravidou e não quer mais saber de igreja. Há pouco tempo fiquei sabendo que depois de ser um diácono, de muitos anos na igreja, hoje ele voltou para o catolicismo, escala até hoje. Então, meus irmãos, nós não devemos nos iludir com aquilo que fazemos aparentemente na igreja, porque qualquer cristão nominal, professo, verbalmente, que jamais se converteu, ele pode fazer muito bem essas coisas, mas nunca esteve com Cristo. Pelo contrário, passa a se envergonhar de Cristo. Eu tenho acompanhado alguns pastores evangélicos, até mesmo presbiterianos, que se gabam. Hoje eu sou católico com muito prazer, né? A internet está cheia de pessoas assim. E falam aquilo com um amor, com um fogo, com uma coisa que você fica assim, meu Deus, como é que pode? Depois de tanto tempo, abandonar a fé e se tornar um apóstata. São essas pessoas. Essas pessoas, elas estão sempre ligadas em oba-oba. Elas nunca assumem nada sério. Agora, de outro lado, nós temos aqueles que são os ramos. Se Jesus falou alguma coisa negativa, algum juízo negativo acerca dos crentes nominais, ele usa palavras paternais, amigáveis com os verdadeiros. Limpa. O que é limpar? É uma disciplina paternal. Muitos de nós não gostam da disciplina, eu também não sou muito chegado, porque ela dói, mas é uma coisa de pai para filho. Ele limpa você para que você tenha o quê? Fruto e muito fruto futuramente. Sem mim, nada podeis fazer. Quem aqui tem uma dependência de Cristo? Quem aqui tem uma dependência de Cristo e mais dos seus esforços? Longe de nós tal coisa. Nas mínimas coisas você deve ter dependência de Cristo. Se você bebe um copo de água, é uma dependência do Senhor. Se você come a sua comida, é uma dependência do Senhor. Se essa roupa cobre seu corpo, uma dependência do Senhor. Se você está rasgado, uma dependência do Senhor. Se você está com saúde, uma dependência do Senhor. Se você está doente, uma dependência do Senhor. Se você tem pouco, uma dependência do Senhor. Se você tem muito, uma dependência do Senhor. O que você tem ou não, o que você é ou não, sempre uma dependência do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é por nós simplesmente, é por mim. Cada um de nós tem um aspecto de experiência com Cristo. É por mim. Cristo morreu não somente em meu lugar, mas por mim. Ele levou toda a minha miséria. É uma dependência. É uma dependência. A marca que nos distingue, o ramo verdadeiro do falso, é o fruto, não é o seu dinheiro, não é o seu esforço em participar de atividade eclesiástica, não. Veja que o termo está no singular, fruto. Isso lembra alguma coisa aos irmãos? Isso lembra alguma coisa aos irmãos? Não é frutos, mas fruto. Lembra alguma coisa aos irmãos? Vamos ver? Gálatas 5, 22. Ponhamos lá. Gálatas 5, 22. Só tenho 7 minutos. Gálatas 5, 22.
Jesus falou em fruto e Paulo também fala em fruto, no singular. E por quê? Porque é um conjunto complexo que não pode e não vai faltar na vida de qualquer um de nós. É como um gomo de uma laranja, que está tudo ali, individualmente colado um no outro, que forma um único fruto. O que é que diz aí? Mas o fruto do Espírito é o quê? Ódio, certo? É o quê? Amor. Depois, extrema tristeza. Depois, ira incontrolada. Depois, uma falta de paciência. Depois, uma ruindade de coração. Depois, uma falta de apreço com o próximo. Depois, uma vida promíscua. Depois, uma falta de controle. Um homem ruim, mau. E sem domínio próprio, certo? Não. É totalmente o oposto disso. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, e outra tradução, gozo, que eu gosto muito dessa palavra, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é o ato de fazer o bem, bondade é o ato, os fatos de ser bom, fidelidade ao Senhor e às Santas Escrituras, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E essas coisas acontecem exclusivamente com os regenerados. Ao longo de sua vida inteira, o Espírito Santo, debaixo da superfície, vai produzindo todos esses frutos de sua vida. Ele não faz barulho. A obra do Espírito Santo em nossa vida é igual à construção do templo de Salomão. 13 anos. E nunca se ouviu um barulho. Quando olharam, estava lá, um templo magnífico. Assim somos nós, meus irmãos. Do dia do nosso novo nascimento, da nossa conversão, até o dia do nosso túmulo, nós podemos ter certeza que o nosso Deus fará em nós uma grande obra por causa da regeneração e porque nós estamos em seu Filho. Se você é um ramo verdadeiro, você não vai morrer sem o teu Cristo. Você não vai secar. Você não vai ter uma vida murcha. Você não terá uma vida parasitária. Por mais que você queira, você não consegue ter uma vida parasitária. Você nunca vai sugar o reino de Deus. Você nunca vai sugar o teu irmão. Você nunca. E a prova disso é que a palavra de Deus faz todas as coisas em nós. Pela palavra. Lá no verso 7, se eu não me engano, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Se você conhece o crente que não suporta a sã doutrina, que não suporta as santas escrituras, que diz que, irmão, doutrina só divide, meu negócio é Jesus Cristo, que é? De fato, doutrina é feita para dividir o crente verdadeiro do falso verdadeiro. Se você é firmado na palavra do Senhor, de fato você vai produzir não fruto, como diz, mas muito fruto. Eu só tenho 2 minutos mais ou menos e eu quero deixar aqui uma reflexão com os irmãos. Essa reflexão é de John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino. Ele diz assim: então vi que há um caminho para o inferno, partindo dos próprios portões do céu, bem como partindo da cidade da destruição.
Reflita nisso. Reflita nisso, se você é um ramo que seca ou um ramo que está na videira. Você é um ramo que será jogado à destruição ou aquele que será limpo disciplinarmente para a santificação, para que não continue tendo apenas fruto, mas muito fruto. Há homens que morreram há anos e ainda dão fruto, mesmo debaixo da terra. É só você ver algumas biografias dos escritos de um Spurgeon, de um Calvino, de um Lutero, do John Bunyan, do Martin Lloyd Jones, mesmo mortos, ainda dão muito frutos, né? E que Deus abençoe os irmãos. Amém. A palavra está com a irmã.